A Europa é um continente com uma pré-história longa e complexa, com múltiplas ondas de humanos primitivos de várias espécies, aparecendo em diferentes partes da região em diferentes épocas. O Homo sapiens pisou pela primeira vez na Europa Ocidental há cerca de 47 mil anos, enquanto o Homo erectus, possivelmente nosso ancestral direto, apareceu nas regiões sudeste do continente já há 1,8 milhão de anos e não viajou mais para o oeste do que a Europa Central. Afinal, quem foram os primeiros europeus ocidentais? Bem, você pode se surpreender ao saber que eles não eram Homo sapiens, mas também não eram Homo erectus. Homo antecessor aparece pela primeira vez no registro fóssil há cerca de 1,2 milhões de anos, evoluído a partir de uma população de Homo ergaster, e essa espécie provavelmente foi o primeiro membro do gênero humano a alcançar as regiões ocidentais da Europa. Eles não são uma espécie muito conhecida pelo público, mas existem algumas semelhanças notáveis entre o antecessor e o Homo sapiens moderno, e hoje vamos explorar todas elas em detalhes. Quem eram esses novos visitantes do Ocidente? Como eles viviam, ou, no final das contas, como desapareceram? Muito do que sabemos sobre a aparência do Homo antecessor vem do crânio de uma criança entre 10 e 11 anos e meio, que foi descoberto no sítio de Grandolina, parte do complexo arqueológico da Serra de Atapuerca, no que hoje é a nação da Europa Ocidental, chamada Espanha. Esse sítio já revelou vários fósseis, incluindo restos corporais de alguns adultos. Mas é esse crânio que permitiu tanto aos paleontólogos quanto aos antropólogos obter uma ideia da aparência facial desse primata. A característica mais marcante do rosto do Homo antecessor teria sido seu rosto totalmente plano, uma característica que foi mantida durante toda a vida da espécie. Isso teria dado a ele uma aparência muito mais alinhada com espécies humanas arcaicas do início do Pleistoceno, em vez de com o Homo sapiens. Mas havia algumas semelhanças distintas entre esses primatas e nós mesmos. Os ossos nasais se parecem com os nossos, e os da mandíbula são mais móveis e delicados, ao contrário das estruturas ósseas robustas dos hominídeos anteriores. Os dentes da frente, os incisivos, tinham formato de pá, enquanto os molares pareciam ser semelhantes aos vistos nos neandertais. As fêmeas têm dentes menores que os machos e menos gengiva cobrindo-os. Isso talvez possa significar que um grau mais elevado de dimorfismo estava presente entre machos e fêmeas em todo o corpo também. Um espécime adulto de Homo antecessor, descoberto no mesmo local que a criança, parece ter medido entre 162 a 186 centímetros, ou entre 1,62 m a pouco mais de 1,86 m de altura. Essa estimativa vem de uma clavícula que se acredita pertencer a um macho totalmente desenvolvido, enquanto um osso do rádio, muito mais grácil, mostra um indivíduo que media aproximadamente 172 centímetros ou 1,72 m de altura. Os ossos do metatarso dos pés do hominídeo parecem contar uma história diferente ainda. Nos machos, eles fornecem estimativas de cerca de 173 centímetros, ou 1,73 m de altura, enquanto nas fêmeas indica-se que cresceram até cerca de 168 centímetros, ou 1,68 m de altura. Importante notar que a diferença aqui não é grande, indicando que essas estimativas de altura são provavelmente precisas e que os machos tendiam a crescer um pouco mais que as fêmeas. Observando os ossos dos tornozelos do Homo antecessor, percebe-se que eles são robustos, o que é particularmente incomum, dado o fato de que alguns elementos do corpo são mais graciosos. Isso pode ser uma adaptação para ajudar o hominídeo a suportar
pressão e estresse no pé enquanto caminhava, e também pode indicar que esses primatas eram geralmente mais robustos e mais pesados do que pensávamos. Trilhas fossilizadas que correspondem às proporções dos pés desses animais indicam que eles provavelmente chegaram até o que um dia se tornaria a Inglaterra e parecem estar intimamente ligadas, pelo menos na aparência, às pegadas de neandertais que foram encontradas por toda a Europa. Apesar das semelhanças, acredita-se que o Homo antecessor tinha membros mais longos do que o Homo neanderthalensis, e esses membros parecem ter sido mais finos e graciosos do que os membros normalmente robustos e grossos dos neandertais. As representações artísticas do Homo antecessor têm muito em comum com aquelas que retratam os neandertais, quase parecendo uma estranha mistura entre Homo neanderthalensis e Homo erectus. Eles eram altos e, em grande parte, sem pelos, exceto pelos cabelos na cabeça e no rosto, com sobrancelhas proeminentes e narizes grandes. Eles não são retratados com tecnologias avançadas como roupas e cabanas, e normalmente são mostrados usando ferramentas de pedra básicas em cavernas ou nas planícies da Europa Ocidental. Mas afinal, quão grande era o arsenal de ferramentas de pedra deles? O sítio de Grandolina, na Espanha, é de longe o local mais confiável para os cientistas que estudam essa espécie humana arcaica e indicou que esses primatas eram hábeis em desenvolver ferramentas de pedra para diferentes finalidades em sua vida e sociedade. Ao contrário dos humanos que vieram antes deles, o Homo antecessor parece ter tido muito cuidado ao criar primeiro o formato geral da ferramenta de pedra, antes de lascar até o tamanho desejado com uma pedra mais afiada. Isso mostra um alto grau de intenção e preparação, algo que não era visto em espécies mais arcaicas, e eles ainda conseguiam fazer bifaces primitivos, uma forma de faca antiga, usando esse método. Algumas de suas ferramentas são particularmente avançadas, lembrando as da indústria lítica acheuliana, que só apareceria na Europa Ocidental quase 1 milhão de anos depois. Os cientistas atualmente não sabem se os humanos posteriores adotaram essas ferramentas a partir das bases que o Homo antecessor já havia estabelecido ou se elas foram desenvolvidas de forma totalmente independente pelos Homo sapiens, que chegaram primeiro à região. Centenas de ferramentas de pedra foram desenterradas no sítio de Grandolina, indicando que o Homo antecessor viveu na região por muito tempo. Essas ferramentas mudam ligeiramente à medida que os cientistas escavam em diferentes locais, o que mostra como as ferramentas se adaptaram a diferentes funções ao longo do tempo. Algumas ferramentas mostram evidências de terem sido usadas para cortar carne, o que significa não apenas que esses hominídeos tinham gosto por carne, mas também que eram habilidosos em prepará-la e cortá-la, usando suas ferramentas de pedra básicas. Muitas ferramentas de pedra encontradas em Grandolina são feitas de sílex, uma rocha sedimentar dura. Mas o Homo antecessor também parece ter coletado e fabricado ferramentas feitas de quartzo, arenito e calcário. Todos esses recursos estavam disponíveis a apenas alguns quilômetros do sítio de Grandolina, o que significa que, embora o Homo antecessor provavelmente viajasse bastante nas proximidades de sua casa, eles não precisavam ir longe para encontrar um fluxo constante de recursos para fabricar suas ferramentas. O sítio indica que as ferramentas do Homo antecessor foram retocadas com o tempo. Talvez, à medida que perdiam o fio e ficavam cegas, um antigo trabalhador de pedra voltasse ao seu trabalho anterior de lascamento e talhamento para produzir novamente uma ferramenta mais refinada. Algumas ferramentas possuem entalhes, feitos para um propósito específico, enquanto outras têm pontas afiadas e podem ter sido usadas para perfurar carne, não cortá-la. Algumas são claramente raspadores, usados para remover pele ou cortar carne,
enquanto outras se assemelham a machadinhas que podem ter sido usadas para quebrar ossos. Embora Homo antecessor claramente tivesse uma boa noção de como cortar e picar seus alimentos, há muito pouca evidência de que eles soubessem como cozinhá-los. As únicas partículas de carvão encontradas em Grandolina provavelmente foram trazidas pelo vento de áreas vizinhas, onde incêndios naturais podem ter começado em locais quentes e secos. Mas isso deixa uma questão interessante. Se não tinham tecnologia para roupas, nem podiam se aquecer com fogo controlado, como se mantinham aquecidos nos climas frios da Europa, especialmente no que seria o norte da França e da Inglaterra? Apesar de o clima ser alguns graus mais quente na época do Homo antecessor, essa espécie talvez fosse mais adaptada ao frio do que nós. Teorizam que eles tinham metabolismos acelerados e provavelmente seguiam dietas ricas em proteínas para ajudá-los a suportar o frio. Nas regiões que o Homo antecessor frequentava, o congelamento era raro, com abundância de árvores decíduas como oliveiras e carvalhos. No norte, o Homo antecessor parece ter vivido em áreas abrigadas, como florestas de abetos e pinheiros, e embora os climas fossem mais frios do que na Espanha, não eram intoleráveis. A dieta proteica do Homo antecessor levava a espécie a consumir muita carne. Felizmente, não havia escassez de grandes animais para caçar na região, e os fósseis desses animais também foram encontrados intercalados entre os restos dos próprios humanos. Espécies vivas e extintas eram caçadas pelos primeiros europeus ocidentais e eles parecem ter comido de tudo, desde cervos até ursos. O agora extinto cervo de galhada de arbusto parecia ser um dos favoritos, mas os ainda existentes cervo-dama e cervo vermelho também eram abundantes. Bisões, javalis e cavalos teriam sido uma boa fonte de carne para caçadores mais bem equipados, enquanto alguns grupos caçavam animais tão grandes quanto mamutes e tão ferozes quanto hienas. Fontes de proteína mais incomuns vinham de macacos, rinocerontes, lobos e de uma espécie extinta de urso conhecida como Ursus dolinensis. Muitos dos ossos desses animais estão preservados com marcas de cortes e entalhes feitos pelas ferramentas do Homo antecessor, e parece que os alimentos eram levados de volta e preparados no local, em vez de serem processados no campo. Carcaças de animais grandes, quando possível, eram levadas ao sítio de Grandolina para serem esquartejadas e aproveitadas pelo grupo, enquanto de animais muito maiores, como mamutes e rinocerontes, apenas membros ou crânios eram recolhidos. Esse comportamento sugere que a divisão do trabalho já estava bem estabelecida nas sociedades do Homo antecessor, com alguns humanos saindo para o campo formando grupos de caça, enquanto outros permaneciam no local preparando uma refeição para o grupo comer. Eles parecem ter vivido em grandes números e isso parece ter lhes proporcionado um certo grau de segurança. Apenas 5% de todos os espécimes conhecidos de Homo antecessor apresentam marcas causadas por dentes e garras de carnívoros, e esses, em sua maioria, parecem ter sido consumidos por carniceiros em vez de caçados. Dito isso, predadores estavam presentes aqui. O Homo antecessor teria sido ameaçado não apenas por ursos, mas também por bandos de hienas, lobos e pelo agora extinto grande felino, Panthera gombozogenesis, também conhecido como o jaguar europeu. O Homo antecessor também parecia coletar plantas silvestres para complementar sua dieta rica em carne, no entanto, e as terras que habitavam eram cheias de azeitonas, avelãs, castanhas e celtes. Mesmo que esses alimentos não fossem parte importante da vida do Homo antecessor, alguns membros deviam coletar essas plantas, enquanto outros saíam para caçar. Também há evidências que sugerem que o Homo antecessor
apreciava os órgãos de armazenamento de plantas silvestres, como raízes e tubérculos, durante a coleta. Muitos desses recursos não precisavam ser cozidos e eram muito nutritivos, permitindo ao Homo antecessor obter bastante nutrição com pouca comida. No entanto, há também um lado mais sombrio na cultura do Homo antecessor, que é pouco conhecido na forma de canibalismo. Grupos de antecessores na Grandolina caçavam humanos para a carne em tempos difíceis, havendo muitas evidências de ossos quebrados, cortes musculares e marcas no rosto. Isso se torna ainda mais sinistro, no entanto, quando você descobre que a maioria dos indivíduos que foram canibalizados parecia ser composta por crianças ou jovens adultos, que por sua vez tinham menos chances de conseguir se defender quando chegava o momento de serem mortos. As teorias afirmam que um Homo antecessor teria usado uma ferramenta de pedra rudimentar para quebrar o crânio e obter o cérebro de sua vítima, enquanto outras evidências mostram que eles removiam a carne das costelas humanas, desconectando ossos de suas articulações e desmembrando membros para obter sua carne. Devido à maioria das marcas de corte e esmagamento estarem localizadas nos rostos dos Homo antecessor, foi sugerido que aqueles que foram consumidos, na verdade, não eram membros do grupo social dos canibais. Em vez disso, eles podem ter invadido grupos vizinhos em busca de vítimas quando precisavam de alimento, ou talvez o consumo de carne humana servisse a um propósito ritual que há muito se perdeu no registro fóssil. As presas animais obtidas pelo Homo antecessor não parecem ter sofrido os mesmos cortes faciais. É uma área particularmente difícil do corpo para se obter carne, e eles parecem ter feito mais esforço para obtê-la de indivíduos da mesma espécie do que faziam com animais selvagens. Outra explicação é que isso pode ter sido canibalismo ritualístico de membros da mesma tribo que morreram de causas naturais, e quebrar o crânio era simplesmente uma prática simbólica para essas pessoas. O Homo antecessor não durou na Europa Ocidental e, por volta de 770 mil anos atrás, eles praticamente haviam desaparecido das florestas e planícies da Espanha e da Inglaterra. Com a aproximação da Era do Gelo, as mudanças climáticas foram o principal motivo da extinção dessa espécie fascinante e selvagem. Mas também pode ter enfrentado concorrência à medida que novas espécies de humanos surgiram no Ocidente. Homo antecessor já foi considerado o ancestral tanto dos humanos modernos quanto dos neandertais. Mas agora é mais amplamente aceito que eles eram um ramo derivado da linha dos humanos modernos, separando-se de nós pouco antes de nos separarmos dos neandertais. Algumas espécies, como o Homo heidelbergensis, podem ter superado o antecessor na Europa, levando ao seu declínio final. Quando os humanos e neandertais chegaram à cena, eles já haviam desaparecido há muito tempo, restando apenas suas ferramentas de pedra surpreendentemente avançadas e os restos quebrados de seus irmãos canibalizados.